Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde. No horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Paulo Meirelles, o Boró e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o presidente Lula faz um balanço das ações do governo do Brasil e destaca os avanços. Mais detalhes com Dilson Santa Fé. Durante a entrevista coletiva no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, dia 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um balanço das ações do governo federal ao longo de quase 3 anos de mandato. Ao responder às perguntas dos jornalistas, o presidente comentou indicadores econômicos e sociais, como crescimento do Produto Interno Bruto, inflação, geração de empregos e redução do desemprego. Segundo Lula, o país voltou a crescer acima de 3%, registrou a menor inflação acumulada dos últimos anos e alcançou níveis históricos de ocupação no mercado de trabalho formal. Lula também citou dados relacionados à redução da pobreza e à segurança alimentar, afirmando que o Brasil volta a sair do mapa da fome. O presidente destacou ainda políticas voltadas à circulação de renda e ao fortalecimento da economia interna. No campo político, Lula ressaltou a relação do Executivo com o Congresso Nacional e mencionou a aprovação de propostas da agenda econômica, entre elas a reforma tributária. Também falou sobre os investimentos em infraestrutura por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, que prevê obras nas áreas de transporte, saúde, educação e saneamento. Na área tributária, o presidente mencionou a proposta de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. Já na política externa, destacou a atuação do Brasil em fóruns internacionais, o aumento das exportações e a entrada de investimentos estrangeiros. Durante a coletiva, Lula comentou ainda temas como a realização da Conferência do Clima, a COP30, e afirmou que o país reúne condições para discutir mudanças na jornada de trabalho com uma escala 6x1. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Com um recorde de 9 milhões de visitantes estrangeiros em 2025, Brasil antecipa a meta prevista para 2027. José Carlos Andrade. O Brasil registrou em 2025 o maior número de visitantes estrangeiros da sua história. Desde janeiro, mais de 9 milhões de turistas internacionais desembarcaram no país. O número supera com folga o recorde anterior de 6 milhões e 700 mil, registrado em 2024. De acordo com o Ministério do Turismo, o resultado antecipa a meta prevista no Plano Nacional de Turismo para 2027 e consolida o Brasil entre os principais destinos do turismo mundial. A expectativa do setor é encerrar o ano com cerca de 10 milhões de visitantes estrangeiros. Entre os principais países emissores, a Argentina lidera com mais de 3 milhões de turistas, crescimento superior a 80% em relação ao ano passado. Em seguida aparecem Chile, Estados Unidos, Uruguai e Paraguai. Ainda segundo o Ministério, o aumento no fluxo internacional também refletiu na economia. De janeiro a novembro, turistas estrangeiros deixaram mais de 7 bilhões de dólares no Brasil, segundo dados do Banco Central divulgados nesta sexta-feira, dia 19. De acordo com a pasta, o resultado representa um avanço de 8,41% em relação ao mesmo intervalo de 2024.
Em infraestrutura, mais de 270 obras voltadas ao turismo foram concluídas em estados e municípios, com investimentos superiores a 360 milhões de reais. O setor também apresentou impacto no emprego. Em 2025, o turismo contabilizou mais de 1,5 milhão de admissões formais, com saldo positivo de 90 mil novos postos de trabalho. O Ministério do Turismo destacou ainda que a realização de eventos internacionais como a COP30 e ações de promoção do país no exterior contribuíram para fortalecer a imagem do Brasil como destino turístico sustentável, diverso e competitivo no cenário global. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Anunciados 1 bilhão e 100 milhões de reais do programa Avançar Cidades para Ribeirão Preto, São Paulo. Lademir Filipim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira, dia 18, uma portaria que destina cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais para obras de mobilidade urbana em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os recursos fazem parte do programa Avançar Cidades, do Ministério das Cidades, e vão ser financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O projeto prevê a implantação de um corredor de mobilidade que irá ligar as zonas leste e oeste do município. Segundo o governo federal, a obra deve beneficiar diretamente mais de 340 mil pessoas e inclui pavimentação, recapeamento, ciclovias, calçadas, faixas exclusivas para ônibus, além de intervenções de drenagem e requalificação urbana. Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou que não importa de que partido seja o prefeito da cidade que receberá iniciativas federais. O importante é que o projeto beneficie a população. No mesmo evento, também foi assinado o convênio do PAC Cidades para a construção de uma estação de tratamento de água em Jacareí, também no estado de São Paulo. A obra integra ações voltadas à ampliação do saneamento básico no município. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Ministério da Fazenda aponta distorções e identifica variação de até 80% nos preços de medicamentos. Vejam vocês, hein? Claudimário Carvalho. O Ministério da Fazenda identificou diferenças de até 80% entre os preços tetos de medicamentos semelhantes no Brasil. O dado consta de um novo relatório do Procedimento de Avaliação Regulatória e Concorrencial, publicado na quarta-feira, que analisou a resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, responsável por definir critérios de fixação e reajuste de preços. O estudo aponta que medicamentos com o mesmo princípio ativo, concentração e forma farmacêutica podem ter tetos distintos por causa do momento de entrada no mercado e da precificação inicial. Segundo a Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda, essa assimetria gera vantagens competitivas artificiais, distorce decisões de compra e afeta principalmente o mercado hospitalar e a saúde suplementar. Diante do diagnóstico, a Fazenda recomenda a revisão das regras atuais com aperfeiçoamento da formação de preços, especialmente dos medicamentos genéricos, e a criação de mecanismos de revisão periódica dos valores. O objetivo é fortalecer a concorrência, evitar aumentos indevidos de custos no sistema de saúde e ampliar o acesso da população a tratamentos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Portaria do MEC do MDS regula acompanhamento educacional de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Mais informações com José Carlos Andrade. O Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social publicaram na última quarta-feira uma portaria que regulamenta o acompanhamento educacional das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. A norma define diretrizes e procedimentos para o monitoramento da frequência escolar de crianças e adolescentes em idade obrigatória, uma das condicionalidades para o recebimento do benefício.
De acordo com a portaria, cabe ao Ministério da Educação acompanhar a permanência e a trajetória escolar dos estudantes, além de analisar os motivos de baixa frequência e apoiar estados e municípios na adoção de medidas para evitar a evasão escolar, especialmente em regiões mais vulneráveis. O acompanhamento da frequência será feito 5 vezes ao ano, em ciclos bimestrais, e os dados deverão ser registrados no Sistema Presença, conforme calendário unificado entre os ministérios. A norma também estabelece responsabilidade para as famílias beneficiárias, que devem comunicar à escola eventuais impedimentos de comparecimento às aulas, apresentando justificativa quando houver. A frequência mínima exigida é de 60% para crianças de 4 a 6 anos incompletos e de 75% para estudantes de 6 a 18 anos incompletos que ainda não concluíram a educação básica. As informações coletadas servirão de base para o acompanhamento do programa e para a formulação de políticas educacionais voltadas aos beneficiários. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Olha, o Conselho Curador do FGTS amplia tetos do Minha Casa Minha Vida. Os detalhes com Dilson Santa Fé. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou ajustes nos tetos dos valores dos imóveis financiáveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. As novas regras passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. A decisão complementa medidas adotadas em novembro e amplia o acesso ao financiamento habitacional para famílias das faixas 1 e 2, com renda mensal de até R$ 4.700. O objetivo é ampliar o alcance do programa com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos. Os ajustes atualizam os limites dos imóveis em municípios com população entre 300 mil e 750 mil habitantes. Os reajustes variam de 4% a 6%. Com isso, os tetos passam a variar entre 255 mil e 270 mil. Nas capitais regionais, com mais de 750 mil habitantes, o teto chega a R$ 260 mil. Nas metrópoles, R$ 270 mil. Nas metrópoles e capitais regionais, com população entre 300 mil e 750 mil habitantes, o limite passa a ser de 255 mil. A medida inclui mais 75 municípios e beneficia cerca de 52 milhões de pessoas. Todas as capitais das regiões Norte e Nordeste foram contempladas com o reajuste ampliando o alcance da política habitacional nessas regiões. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço informou que os ajustes se somam ao orçamento do FGTS para 2026, que prevê 160,5 bilhões de reais, com 144,5 bilhões de reais destinados à habitação. Também estão mantidos os subsídios para redução do valor de entrada, com previsão de 12,5 bilhões de reais em descontos habitacionais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O presidente Lula participou da entrega da maquete física e digital do projeto de integração do Rio São Francisco. Lademir Filipim. O presidente Lula participou nesta quinta-feira no Palácio do Planalto da entrega da maquete física e digital do projeto de integração do Rio São Francisco. A iniciativa é do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e, segundo a pasta, tem como objetivo apresentar de forma visual a dimensão e o funcionamento da obra. A maquete reproduz a infraestrutura da transposição, incluindo canais, estações de bombeamento, reservatórios e túneis, desde a captação da água em Pernambuco até a chegada ao Rio Grande do Norte. O modelo físico ocupa uma área de 30 metros quadrados e é composto por 10 módulos. Além da versão física, o projeto conta com uma maquete digital em 3 dimensões, que permite a visualização interativa das estruturas e apresenta informações técnicas sobre o sistema, como dados de vazão e registros fotográficos das obras. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional,
O projeto de integração do Rio São Francisco tem 477 quilômetros de extensão e beneficia mais de 12 milhões de pessoas em municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Após a exposição no Palácio do Planalto, a maquete deverá ser levada a outros locais do país, com programação ainda a ser definida. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E a Polícia Rodoviária Federal amplia a fiscalização nas rodovias com a Operação Rodovida. José Carlos Andrade. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, iniciou na terça-feira, dia 16, mais uma edição da Operação Rodovida. A ação reforça a fiscalização e a prevenção de sinistros nas rodovias federais durante as férias escolares, o Natal, o Ano Novo e o Carnaval. No lançamento desta edição, a PRF fez um alerta aos motociclistas para uma estatística relacionada às mortes provocadas em sinistros de trânsito. De acordo com o órgão, em 2025, o número de motociclistas mortos em rodovias federais é 38% maior que os de condutores de automóveis. Entre janeiro e novembro deste ano, foram registradas 1.594 mortes de motociclistas contra 1.151 de motoristas de carros. No mesmo período, a PRF contabilizou 29.317 sinistros de trânsito envolvendo motocicletas. As principais causas foram ausência de reação do condutor, reação tardia ou ineficiente e acesso a vias sem observar outros veículos. As ocorrências estão associadas ao comportamento dos condutores. Dados da PRF indicam ainda que mais de 32,5 milhões de pessoas possuem motocicletas no país, mas 17,2 milhões não têm carteira nacional de habilitação, a CNH, na categoria A, exigida para a condução desse tipo de veículo. Segundo a PRF, a prevenção e a fiscalização são essenciais, mas a mudança no cenário depende do respeito às normas de trânsito por parte dos motociclistas, como atenção ao tráfego, limites de velocidade e ultrapassagens permitidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Uma lei amplia o acesso à mamografia no SUS a partir dos 40 anos. Thaísa Vitória. Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 19 de dezembro, uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que amplia o acesso das mulheres ao exame de mamografia no Sistema Único de Saúde. A lei determina que o exame seja garantido a todas as mulheres a partir dos 40 anos, mesmo sem sintomas ou sinais de câncer, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. As regras podem autorizar a realização do exame em outras faixas etárias. Segundo o Ministério da Saúde, a faixa etária entre 40 e 49 anos concentra 23% dos casos de câncer de mama. A detecção precoce amplia as chances de tratamento e cura. A recomendação é que o exame seja feito sob demanda após decisão conjunta entre a mulher e o profissional de saúde, com orientação sobre benefícios e possíveis desvantagens do rastreamento. Até então, mulheres nessa faixa etária enfrentavam restrições para acessar o exame na rede pública, muitas vezes condicionadas à presença de sintomas ou histórico familiar. Mesmo assim, cerca de 30% das mamografias realizadas pelo SUS ocorrem em pacientes com menos de 50 anos, o que representa mais de 1 milhão de exames em 2024. Em 2024, o SUS realizou cerca de 4 milhões de mamografias de rastreamento e quase 377 mil exames diagnósticos em todo o país. O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres e registra cerca de 37 mil casos por ano no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. O Ministério da Saúde renova a frota de ambulâncias do SAMU 192 e também de micro-ônibus. Dilson Santa Fé. O Ministério da Saúde formalizou em dezembro a aquisição de ambulâncias do SAMU 192 e de micro-ônibus para o transporte sanitário eletivo.
A medida conta com recursos do novo PAC e prevê a renovação da frota de urgência e ampliação do deslocamento de pacientes para consultas e exames no Sistema Único de Saúde, o SUS. Após a homologação das licitações, estão em fase de formalização os contratos para a compra inicial de 2.420 ambulâncias do SAMU 192 e 700 micro-ônibus. As entregas estão previstas para começar em janeiro de 2026 e seguir ao longo do primeiro semestre. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa integra a estratégia de ampliar a cobertura do SAMU 192 para todo o país e promover a renovação total da frota até o fim de 2026. As ambulâncias serão usadas tanto para substituir veículos antigos quanto para expandir o serviço. A pasta informou ainda que os novos veículos contam com tecnologias voltadas ao atendimento pré-hospitalar e à segurança das equipes e dos pacientes. Outra frente da ação é a estruturação do transporte sanitário eletivo com a aquisição de micro-ônibus para levar usuários do SUS a consultas, exames e tratamento especializados. Os veículos têm capacidade para 28 passageiros e recursos de acessibilidade. As atas de registro de preços permitem a compra direta pelo Ministério da Saúde e a adesão de estados e municípios, conforme disponibilidade orçamentária. Os veículos adquiridos pela pasta serão doados aos entes federativos de acordo com critérios de necessidade e efetividade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E ainda falando sobre saúde, mutirões do Agora Tem Especialistas fecham 2025 com mais de 127 mil procedimentos realizados em todo o país. José Carlos Andrade. Os mutirões do programa Agora Tem Especialistas somaram 127,1 mil procedimentos ofertados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2025. O dado considera o primeiro mutirão realizado em julho e o mais recente, ocorrido no último fim de semana, quando foram feitos 59,3 mil procedimentos no maior mutirão de cirurgias e exames da história do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, a oferta de procedimentos cresceu 375% no período. As ações abrangeram áreas como oncologia, ginecologia, ortopedia, cardiologia, oftalmologia e otorrinolaringologia, com foco na redução do tempo de espera por atendimento especializado. Os mutirões reuniram de forma simultânea quase 200 estabelecimentos de saúde em todos os estados e no Distrito Federal. Participaram 45 hospitais universitários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, 134 santas casas, 9 hospitais e institutos federais e unidades da rede pública. Entre os procedimentos realizados estão cirurgias de média e alta complexidade e exames como ultrassonografia, tomografia, endoscopia e ressonância magnética. Também foram registrados 21 mil atendimentos em mutirões realizados em aldeias indígenas. No último mutirão, santas casas e hospitais filantrópicos atuaram em 19 estados. Também participaram institutos federais vinculados ao Ministério da Saúde, como o Instituto Nacional de Câncer, INCA, e o Instituto Nacional de Cardiologia, INC, e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, além de hospitais federais no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o Agora Tem Especialistas reúne ainda outras ações, como carretas de saúde, ampliação de horários de atendimento, formação de especialistas e parcerias com hospitais privados para atendimento complementar ao SUS. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Toda sexta-feira, nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, que é importante, né? Meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. E hoje quem traz a previsão é a Tatiane Paz. Boa tarde, Tatiane. Para o fim de semana, no sábado, teremos chuvas mais concentradas na região central do Brasil, com pancadas mais fortes e volumes elevados entre o Tocantins, Pará e Mato Grosso, e também em algumas áreas a oeste de Goiás, norte do Pará, Maranhão e oeste do Piauí.
também tem início a ocorrência de chuvas de baixos acumulados no sul e centro-sul da Bahia, principalmente no litoral, mas tendem a ser fracas e de característica estratiforme. Enquanto isso, praticamente toda a região sul ficará estável, sem chuvas e com um cenário mais quente e pouca nebulosidade ao longo do dia. O destaque fica no oeste do Rio Grande do Sul, onde alguns municípios podem enfrentar temperaturas acima dos 34 graus. Já nas outras regiões do país, as temperaturas também ficam elevadas, acima dos 30 graus, principalmente na faixa norte da região norte e em todo o Nordeste, com destaque para o sertão nordestino, onde as temperaturas superam os 36 graus e a umidade relativa poderá ficar abaixo de 20%. No Sudeste, as temperaturas máximas ficam sutilmente mais amenas, entre 26 e 28 graus. No domingo, com a aproximação de uma nova frente fria no sul, retornam as chuvas com tempestades e possibilidade de queda de granizo na tarde e noite no sul do Rio Grande do Sul. Algumas áreas do sul do estado pontualmente podem ter chuvas em torno ou acima de 60 milímetros em uma hora, totalizando grandes volumes em um curto espaço de tempo. No restante do país, o cenário fica semelhante ao sábado, com chuvas mais volumosas no centro-norte, principalmente no Pará, Mato Grosso, Tocantins e Goiás. No Nordeste, persiste a condição de chuva fraca e de baixos acumulados no litoral sul da Bahia. Também há possibilidade de pancadas com trovoadas no centro-norte do Piauí entre a manhã e a tarde. Novamente, as temperaturas máximas ficam acima de 30 graus em todo o país, exceto nas regiões chuvosas, em toda a porção central que compreende o centro-oeste e a porção sul da região norte, ficando entre 25 e 29 graus. Aqui quem fala é Tatiane Paz, meteorologista do INMET, para o Assunto Federal. Obrigado pelas informações aí, Tatiane. E eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário neste fim de semana. Parabéns para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Novo repartimento no Pará. As duas cidades completam mais um ano no sábado, né? No domingo, meu abraço vai para Ararendá, no Ceará. Confins, em Minas Gerais, tem o aeroporto lá. E Rio Branco do Ivaí, no Paraná, que assopram velhinhas no dia 21 de dezembro. Falei que tem aeroporto lá em Confins, porque quem vai para Belo Horizonte pousa em Confins, na verdade, né? Claro que tem outras cidades do Brasil que tem aeroporto. Não é tão assim, né? Vamos lá. Dourados, no Mato Grosso do Sul. Vamos olhar aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É claro que é só uma amostra, uma pincelada, porque são vários dados disponíveis para todos os municípios do Brasil. Dourados, Mato Grosso do Sul, 1.222 contratos no Plano Safra esse ano de 2025, com 570 milhões de reais em financiamento. São 889 contratos no agro, que ficaram aí com 549 milhões, e 335 contratos para o pessoal da agricultura familiar, 21 milhões de reais via PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Novo repartimento no Pará, tem 11.575 famílias que precisam da ajuda do governo federal. Novo repartimento é uma cidade grande, né? 11.575 famílias recebem o Bolsa Família com um benefício médio mensal de R$ 715. Ararendá, no Ceará, tem 2.190 famílias que precisam dessa ajuda. O Bolsa Família médio é de R$ 662 lá em Ararendá, no Ceará. Confins, em Minas Gerais, fui dar uma conferida aqui na parte cultural, R$ 83 mil neste ano através da Lei Paulo Gustavo e R$ 75 mil através da Lei Aldir Blanc para os produtores culturais lá de Confins, em Minas Gerais. E Rio Branco do Ivaí, no Paraná, que tem próximo de 4 mil habitantes ali, de 2023 para cá, foram entregues 130 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida para o pessoal de Rio Branco do Ivaí, no Paraná. E vamos em frente, hein? Agora, pelo horário de Brasília, 4h29. Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministra de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ela destacou a importância da Lei Rouanet para a economia brasileira. Segundo ela, para cada R$1 que nós investimos em Lei Rouanet, voltam R$7. Vamos ouvir. A importância da Lei Rouanet é tão grande para o setor cultural. Nós encomendamos uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e essa pesquisa traz dados assim importantíssimos, porque o estudo, a régua pela qual a Fundação Getúlio Vargas mediu essa pesquisa é a mesma régua que se mede os projetos de economia criativa de países que têm a economia criativa como uma política já efetivada, né? Então, para cada R$1 que nós investimos em Lei Rouanet, que é usado na Lei Rouanet, volta 7. Eles fizeram uma pesquisa com o ano de 2024, né, que entrou na questão do financiamento do perdão fiscal, quase 3 bilhões. Né, fez gerar 25 bilhões na economia nacional, no PIB nacional. Tá? Esse é o comparativo. E nós vamos fazer entregas assim também, tanto para a Lei Paulo Gustavo como para a Lei Aldir Blanc. Esse dinheiro que entra na cultura, ele volta para a economia brasileira. Sabe? As pessoas pegam isso para comprar coisas. E também uma outra coisa que identificou, que 80% das empresas são médias e pequenas empresas. Né? E que a maior parte dos cachês são cachês de 10, de mil... de 3% só que tem cachês acima de 10 mil. Ela deixou de ser usada só para efetivação de obras, mas também nós lançamos Rouanet Favelas para ser captada e executada também em favelas, por agentes de favelas. Nós lançamos a Rouanet Juventude para organizações que trabalham em formação de jovens. Nós lançamos a Rouanet Território, trabalha com organizações que já fazem melhorias, já fazem alavanca, estudos sobre o potencial econômico e produtivo de territórios, que é isso aí, ela interage diretamente com a nossa política de economia criativa. Nós reativamos, inclusive, a Secretaria de Economia Criativa, justamente para a gente trabalhar como trabalhar essas ferramentas. E também estamos implementando, nós temos uma escola chamada SCUT, que é a Escola do Ministério da Cultura, para formação, dando cursos em várias áreas, são mais de 24 áreas, né? E além de também formação em gestão, justamente para a gente conseguir formar mais pessoas para qualificar melhor as entregas e o uso de todo esse financiamento. E a ministra também ressaltou o Plano Nacional de Cultura e celebrou as conquistas. Primeiro porque o plano que nós estávamos trabalhando, as diretrizes que nós estávamos trabalhando, foi um plano já estava defasado, né? Nós tivemos que renovar esse plano. Esse plano ele é importante porque ele traça as responsabilidades, traça as metas e traça a maneira como nós podemos concretizar as ações de cultura no país, né? Nós estamos num momento novo em relação ao investimento, em relação também a essa visão de nacionalização do fomento, onde hoje o fomento cultural chega a todas as cidades, todos os municípios, todos os estados brasileiros. Então, existe uma necessidade de nós organizarmos as responsabilidades, tanto do governo federal, como do governo estadual e também dos municípios. Nós fizemos uma escuta importante, fizemos escuta com o setor, escuta com os setores também, escuta com os setores da música, do teatro, todas as áreas, né, em todo o país. Nós fizemos também uma escuta da sociedade civil, tudo isso para que nós pudéssemos entregar um plano que estivesse adequado, né, aos anseios do setor e aos anseios da população brasileira. Então, não é essas políticas estruturantes, elas são políticas que elas precisam ter esse tempo de ativa. Depois você tem que ter um tempo de análise, adaptar isso realmente de uma maneira que ela seja factível e depois implementar. Então, essa entrega para nós é muito importante, dá um alinhamento também em relação às políticas culturais, né? Nós temos hoje conquistas importantes. Dentro das políticas culturais, nós temos políticas de acessibilidade, orientação para acessibilidade, a questão das cotas. Eu acho muito importante a gente considerar a questão das cotas, que é uma conquista de um resultado de muita luta do povo afro-brasileiro. Então, as cotas não é alguma coisa gratuita, as cotas vêm na direção de uma reparação histórica. E eu acho também que o povo deve defender as suas conquistas. Isso é muito importante, para não haver retrocessos.
Então, o Plano Nacional de Cultura tem lá as cotas, tem lá para abranger todo o brasileiros e brasileiras nas políticas culturais que está na Constituição brasileira. Margarete Menezes destacou ainda que assinou um acordo para retomar o ensino de artes nas escolas. O Ministério da Cultura assinou um termo de colaboração para a volta de ensino às artes nas escolas. Isso também já facilita, porque quem quer seguir carreira artística chega na escola e você não tem os cursos. A maioria das escolas não tem nada. E aí depois sai de lá, vai fazer vestibular para música, para teatro, para dança, né? Então, isso cria aí também um hiato muito ruim, porque no momento que o jovem está se preparando para qualquer profissão, para ele seguir a carreira artística, não tem. Então, isso cria um aspecto de falta de importância da sua vocação artística para profissional. Então, nós estamos também vendo nesse aspecto, criando condições para que não só as pessoas que gostem de fazer porque gostam, mas também para pessoas que têm a vocação que vai, a partir daquele momento, poder melhorar a sua produção, a sua qualidade de entrega para poder entrar no circuito profissional da música, da arte, da cultura, do audiovisual, enfim, né? De todas as áreas producentes do setor cultural e artístico brasileiro. Por fim, a ministra falou sobre o PL do streaming, é o projeto de lei do streaming, né? O Ministério defende melhorias. Vamos ouvir mais esse trecho. O Ministério da Cultura tem defendido, sim, melhoras nas pautas que são propostas, porque quem faz a proposta é o Congresso, né? São os relatores que fazem a proposta. É bom que as pessoas entendam como é que funciona. E nós, no Ministério, temos fazemos a defesa do que pode ser, das condições que possam ser melhoradas dentro dessas PLs. Desde o primeiro momento, o Ministério da Cultura defendeu 6%, mas nenhuma das duas relatorias atendeu isso. Tanto na Câmara como no Senado, existe uma discussão muito grande. A Câmara foi uma discussão de quase 3 anos, para a gente conseguir tirar de lá uma pauta que estava 7 anos parada na Câmara Federal. E agora chegamos para o Senado. E nós estamos lá enfrentando as disputas para melhorar a PL. É nisso que se trata. E nós estamos absolutamente dedicados a isso, dentro do Ministério da Cultura, com diálogo aberto com o setor, né? Buscando atender de uma maneira factível, né? Agora, é importante dizer que no ambiente das streams não existe nenhuma regulação. Então, nós não estamos achando que o pior é o melhor. Nós estamos achando que nós precisamos ter algum patamar para a gente conseguir dar os outros passos. É importante dizer que, pela pesquisa que a Ancine apresentou em relação ao ambiente de streaming, apenas 2% de obras brasileiras estão nos streams. Então, a gente quer aumentar isso para 10%. Para, a partir de um certo momento, a gente conseguir fazer também mais imposições da maneira que a gente quer. E o mais importante é a gente conseguir um diálogo cada vez mais proativo com o Senado, com os senadores, com os deputados, nessas pautas de disputas e que tem uma grande importância para nós. Nós estamos também fazendo investimentos no mercado internacional, né? Temos assinado vários termos de colaboração, assinamos um com a China, assinamos um com a França, está no Congresso, esperando que eles liberem isso. Então, existe esse trâmite que nós temos que obedecer. E nós estamos lá fazendo as negociações. Esses foram os principais destaques da participação da ministra da Cultura, Margarete Menezes, no programa Bom Dia Ministra de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje. Se você não é MEI, alguém pertinho de você é. Os microempreendedores individuais já somam mais de 16 milhões de pequenos negócios. Isso tudo começou lá em 2008 e de lá para cá os números só subiram. São negócios como o da Daisy, que garante diariamente aquele café da manhã reforçado. Ou do Jorge, que trabalha para melhorar a autoestima do brasileiro. Tem também o Mauro, que é sempre acionado para executar reparos que deixam sua casa um brinco. E o governo federal também está fazendo sua parte. São diversos programas para apoiar os MEIs. Tem o Contrata Mais Brasil, o Empreender Clima, a Rede MEI, o MEI Conta com a Gente, o Cartão MEI, Gestão MEI, Impulsiona MEI, a Assistente Virtual Meire e agora o Meu MEI Digital.
Juntamente com micro e pequenas empresas, os MEIs são responsáveis por 70% dos empregos no país e 27% do PIB nacional. É muita coisa, né? Parabéns a todos vocês que garantem os avanços da economia brasileira. Porque se é bom para o empreendedor, é bom para o povo brasileiro. No Conexão Energia de hoje, Complexo Solar Irecê entra em operação e reforça renováveis na Bahia. E mais, MME e EPE projetam um avanço do SAF na matriz brasileira. Brasil consolida a liderança com a COP30, focando no acesso universal à energia. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A transição energética ganha mais um reforço na Bahia. Entrou em operação o Complexo Solar Irecê, o empreendimento que amplia a oferta de energia limpa na região Nordeste. Com investimento avaliado em 647 milhões de reais, o empreendimento contribui para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico regional. O Complexo Solar Irecê, fase 1, integra a carteira de empreendimentos do novo PAC, que reúne investimentos coordenados pelo governo do Brasil em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. O MME e a empresa de pesquisa energética publicaram um caderno de demanda energética do setor de transportes do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035, que projeta o avanço dos combustíveis sustentáveis de aviação, o SAF. Os resultados mostram como é fundamental planejar de forma integrada a infraestrutura de transportes, a política energética e as ações de descarbonização. Segundo o PDE 2035, avançar em medidas mais eficientes, ampliar a malha ferroviária, incentivar a eficiência energética e adotar combustíveis de baixo carbono são pontos-chave para garantir um desenvolvimento mais sustentável do setor de transportes no Brasil nos próximos 10 anos. Em 2025, o Brasil voltou a ocupar um papel de destaque na agenda energética internacional. Impulsionado pela preparação para sediar a COP30 em Belém, no Pará, a conferência que ocorreu em novembro colocou o país no centro do debate climático global e representou um dos principais momentos da atuação internacional do Ministério de Minas e Energia neste ano. A energia esteve no centro das discussões, com foco na transição energética justa, no acesso universal à energia, na ampliação dos biocombustíveis, na descarbonização da indústria e no fortalecimento do financiamento climático. Ao longo de todo o ano, o MME liderou e participou ativamente de grupos de trabalho e fóruns internacionais, apresentando propostas nas áreas de energias renováveis, eficiência energética, biocombustíveis e transição justa e inclusiva. Confira mais matérias do balanço anual do MME em www.mme.gov.br. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernanda Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Episódio de hoje do Boletim Imóvel da Gente no Ar fala sobre a destinação de imóveis da União a Chapuri e Rio Branco, no Acre. No Paraná, houve entregas em 8 cidades. Já em Alagoas, foi concedido um terreno de mais de 1.800 metros quadrados. Vamos ouvir. Oi, pessoal. Aqui é Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União. O Programa Imóvel da Gente transforma imóveis da União em moradias, escolas, unidades de saúde e áreas de preservação ambiental. Já são mais de 1.000 imóveis destinados para quem realmente precisa. Vamos rodar o Brasil para saber onde o Imóvel da Gente está transformando vidas?
Maratona de entregas no Acre. Em Rio Branco e Chapuri, mais de 40 imóveis da União que antes estavam parados agora vão ganhar vida e cumprir sua função social. Entre as novidades, uma cozinha comunitária com capacidade para produzir até 500 refeições por dia, um terreno para a construção de uma escola de tempo integral, áreas dedicadas a laboratórios tecnológicos e um grande espaço voltado ao fortalecimento da agricultura familiar. E não para por aí. Uma área destinada à regularização fundiária no bairro Mutirão vai beneficiar 250 famílias. Quem conta mais pra gente é o Jorge Alves, morador do Mutirão. Essa força de investimento aqui do governo federal no nosso município de Chapuri, ela faz com que a nossa economia ela gire melhor, né? Nós temos aí investimento na agricultura familiar, onde os produtores trazem seus alimentos das zonas rurais, colocam na mesa do trabalhador e agregam, além do recurso para a sua subsistência, um valor melhor dentro dessa iniciativa. Isso faz com que a população se sinta agraciada, né? Recebendo os alimentos que vão estar em nossas mesas. E eu acho que é um grande avanço, muito importante, do governo federal. No Paraná, o programa Imóvel da Gente chegou com tudo. Na saúde tem novidade em dose dupla, ampliação de serviços hospitalares em Curitiba e em Londrina. Em Guaratuba, um imóvel vai dar vida ao novo Museu de Guaratuba e ao Memorial da Ponte. Já em Maringá, a cessão de áreas vai permitir a construção das sedes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e do Instituto Ambiental. Jacarezinho entrou com 2 imóveis destinados ao fortalecimento da educação superior e ao ecossistema de inovação do município. E no litoral, o Pontal do Paraná comemora a expansão do Centro de Estudos do Mar da UFPR. Para fechar, uma área repassada ao MGI vai ser entregue ao município de Irati para criar a Unidade de Conservação Cachoeira do Pinho. 8 entregas, 8 municípios reforçados. Tudo para aproximar serviços, valorizar espaços públicos e melhorar a vida de quem vive no Paraná. O trabalho da SPU no Paraná vem se espalhando por todo o estado. No norte, Maringá e Londrina receberam respectivamente os imóveis para a construção do novo Parque Linear e do Hospital Oftalmológico Oftalon. Em Curitiba, o convênio com a Coab iniciou a construção de habitação de interesse social. No litoral, foi cedido o imóvel para a construção do novo Museu Caiçara. Em Foz do Iguaçu e Paissandu, se inicia um novo projeto de regularização fundiária. Agora, o Imóvel da Gente segue viagem direto para o Nordeste, com uma entrega que vai fazer diferença para a população de Alagoas. Em Porto de Pedras, o MGI declarou de interesse público o espaço conhecido como Porto dos Pescadores da Laje, uma área de mais de 1.800 metros quadrados que vai ganhar estrutura para fortalecer o trabalho da comunidade tradicional de pescadores artesanais. Por lá devem ser instaladas passarelas, espaços de desembarque, bicicletários e outras melhorias que apoiam a atividade extrativista e, de quebra, garantem que todo mundo continue tendo acesso livre à praia. A ideia é simples: proteger os direitos das comunidades tradicionais, evitar que o avanço urbano e imobiliário feche caminhos e manter viva a pesca artesanal. Tudo isso sem abrir mão do lazer e do uso público desse pedaço tão importante do litoral alagoano. Convido vocês a conhecerem mais sobre o programa entrando no nosso site gov.br/Imóvel da Gente, tudo junto. A BDI entregou veículos de coleta seletiva e maquinários para a Central das Cooperativas de Catadoras e Catadores do Centro-Oeste. Os detalhes no boletim Som da Indústria. Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, entregou no dia 15 de dezembro, em Ceilândia, no Distrito Federal, veículos equipados para coleta seletiva e 83 maquinários para a Central das Cooperativas de Catadoras e Catadores do Centro-Oeste, CCO, rede que tem capacidade de triagem de 400 toneladas de resíduos por mês. As entregas, realizadas na cooperativa Recicle a Vida, fazem parte do programa Coopera Mais, lançado pela ABDI em maio deste ano, com investimentos de R$ 16.900.000 na industrialização da cadeia da reciclagem do Distrito Federal, com foco nas cooperativas de catadores.
A importância das atividades dos membros das cooperativas foi lembrada pelo presidente da ABDI, Ricardo Capelli, na cerimônia de entrega dos equipamentos. Uma importância não apenas para a geração de renda e o sustento das famílias de cada um, mas também para a preservação do meio ambiente. Um trabalho que deve ser reconhecido. Vocês que fazem o trabalho mais duro na ponta todos os dias. Então, a sustentabilidade é fundamental, mas ela começa com o reconhecimento do serviço, do trabalho ambiental fundamental que vocês fazem todos os dias. E vocês têm que ter renda reconhecida para isso. Vocês têm que ter esse trabalho reconhecido. Entre os equipamentos entregues à CCO estão 2 caminhões, um deles capaz de receber diferentes tipos de carrocerias, como caçambas, tanques e outras plataformas, um compactador, 10 contêineres, 2 sistemas de pesagem, uma balança rodoviária e 2 empilhadeiras. Os itens vão ajudar a aumentar a produtividade e também a renda dos catadores em torno de 30%. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar. Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais. Assunto Federal. Momento Serviço. Lançada a plataforma Facilita Brasil, que simplifica serviços trabalhistas. Claudimário Carvalho. O governo federal lançou a plataforma Facilita Brasil na quinta-feira, novo canal digital que centraliza e simplifica o acesso a serviços trabalhistas para trabalhadores e empresas. Desenvolvida pela empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, a Dataprev, a ferramenta unifica o atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego e oferece mais agilidade, transparência e segurança na solução de demandas. Pela plataforma, o cidadão pode resolver solicitações de seguro-desemprego, abono salarial, carteira de trabalho digital e empregador web. O sistema também permite envio de documentos, agendamentos e regularização de pendências da RAIS, do CAGED e de registros profissionais, tudo em um único ambiente online. Em 2 meses, a Facilita Brasil alcançou 238 mil atendimentos virtuais e impulsionou o plano de digitalização do Ministério para 2026 e 2027. O objetivo é concluir a migração do atendimento presencial, hoje restrito à Bahia e ao Rio de Janeiro, ampliar os serviços digitais e consolidar a modernização do atendimento trabalhista em todo o país. Para mais informações, acesse o site gov.br/trabalho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E aí, vai viajar? A NTT traz orientações sobre o pagamento de pedágio em rodovias federais. Thaísa Vitória. Antes de pegar a estrada, o motorista precisa saber como pagar o pedágio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, divulgou as formas de pagamento aceitas nas rodovias federais concedidas em operação no país. Hoje, quase 100% dos pedágios dessas rodovias aceitam Pix, cartões de crédito e débito por aproximação, dinheiro em espécie e pagamento automático por tag. A medida amplia as opções para o usuário e facilita o deslocamento, com menos filas e mais fluidez no tráfego. Os sistemas automáticos por tag permitem a passagem direta pelas cabines. Para veículos de passeio, há ainda o desconto de usuário frequente, que reduz o valor da tarifa a cada passagem repetida pela mesma praça dentro do mesmo mês, com maior desconto na 30ª passagem. Todas as concessões em operação listadas pela ANTT oferecem múltiplas formas de pagamento, incluindo trechos como as rodovias BR-116, BR-101, BR-163, BR-381, BR-050 e a Ponte Rio-Niterói, entre outros, administrados por diferentes concessionárias.
Alguns trechos concedidos ainda não cobram pedágio. É o caso da nova BR-381, que opera no modelo Free Flow, com cobrança eletrônica futura, e das concessões Rota Verde e nova BR-364, que estão em fase inicial de implantação. A NTT também informou que autoriza e fiscaliza as administradoras de meios de pagamento para arrecadação de pedágio. As empresas habilitadas são Sem Parar, Veloy, Conectcar, Green Pass e Move Mais. Apenas essas operadoras podem oferecer o serviço de tag nas rodovias federais concedidas. Rodovias federais não concedidas são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. As rodovias estaduais ficam sob responsabilidade das administrações estaduais. Dúvidas, reclamações ou sugestões podem ser encaminhadas à ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres pelo telefone 166 ou pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. O Ministério das Mulheres abre consulta pública da Estratégia Transversal Mulheres e Clima. Mais detalhes com Lademir Filipim. O Ministério das Mulheres abriu nesta quarta-feira, dia 17, uma consulta pública para receber contribuições à Estratégia Transversal Mulheres e Clima, documento que integra o Plano Clima 2024-2035. A consulta está disponível na plataforma Brasil Participativo e segue aberta até o dia 15 de janeiro do ano que vem. A estratégia foi apresentada em novembro durante a COP30 em Belém, no Pará, e propõe a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas relacionadas às mudanças climáticas. De acordo com a pasta, o documento parte do diagnóstico de que os impactos da crise climática afetam de forma desigual diferentes grupos sociais, com maior incidência sobre mulheres, especialmente aquelas em contextos de maior vulnerabilidade social e territorial. Entre os pontos abordados estão a identificação de riscos e vulnerabilidades, a definição de diretrizes nacionais, um plano de ação e mecanismos de governança, monitoramento e avaliação. A proposta, segundo o Ministério das Mulheres, é orientar a atuação da União, estados e municípios na formulação de políticas climáticas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O programa Quatá está com inscrições abertas para bolsas de doutorado na França para estudantes indígenas. Mais informações com Claudimário Carvalho. O programa Guatá, fruto da parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e o Ministério da Educação, juntamente com a Embaixada da França no Brasil, está com inscrições abertas até 2 de março para selecionar até 20 estudantes indígenas para bolsas de doutorado sanduíche na França. Podem participar doutorandos de todo o país que estejam nos 3 primeiros anos do curso. A inscrição é feita por formulário online e as entrevistas ocorrem entre 9 e 13 de março. Os aprovados deverão enviar comprovante de admissão em estágio doutoral e carta do orientador confirmando o conhecimento de francês até 10 de abril. A iniciativa promove intercâmbio acadêmico, científico e cultural, além de fortalecer a presença de pesquisadores indígenas em redes internacionais. O programa prevê início da mobilidade em setembro
dezembro, investimento de cerca de R$ 1.700.000, divididos entre CAPES e Embaixada da França, para financiar mensalidades, auxílios de instalação e deslocamento, adicional de localidade e seguro-saúde. O período das bolsas varia de 6 a 9 meses. As instituições brasileiras parceiras deverão oferecer apoio adicional de R$ 7.000 a cada bolsista para despesas não cobertas, além de garantir aulas gratuitas de preparação desde a candidatura. Criado em 2023, o programa Guatá passa a contar pela primeira vez com participação direta da CAPES. A inscrição pode ser feita no site gov.br/CAPES. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E está chegando ao fim o nosso assunto federal. Eu volto segunda-feira, 4 horas da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de sexta-feira, bom fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.